Olá, tudo bem? Você sabia que as pessoas com câncer têm direitos garantidos por lei no Brasil? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são os direitos da pessoa com câncer? Receber o diagnóstico de câncer é sempre muito desesperador e nem sempre nós estamos preparados para recebê-lo, não é mesmo? Mas não se desespere, saiba que vocês têm vários direitos que te apoiam nesse momento para te deixar um pouco mais tranquilo durante essa luta. E é sobre eles que eu vou falar no vídeo de hoje, tá? Tem um site muito bacana que fala um pouco sobre esses direitos da pessoa com câncer. Tem até uma cartilha, né, que explica bem detalhadamente quais são os nossos direitos dentro da legislação brasileira, né? E eu vou falar um pouco sobre ela e algumas outras coisas que eu tenho de experiência, né? Acho que a primeira delas, quando a gente descobre o diagnóstico, né, é pensar nos gastos que isso vai nos gerar, né? E pensando nisso, nós temos ali um dos primeiros direitos que são bem tranquilos também de se acessar, é o saque do seu FGTS, tá? Então, se você é empregado pela CLT, né, enfim, tem um emprego comum, o seu saldo do FGTS pode ser sacado em caso de doenças graves. Não é um processo difícil de fazer, você vai precisar basicamente ali de um relatório médico, né, que comprove o seu estado, exames também, né, que demonstrem a neoplasia maligna, e documentos como RG, enfim, documentos pessoais, né. Você faz isso direto por um aplicativo da Caixa, mas também pode fazer isso presencialmente nas agências, tá? Então, assim, é um dinheiro que a gente consegue acessar em caso de emergência por conta do câncer ali, para custear um pouco, né, do transporte, enfim, medicamentos que a gente acaba tendo como gastos a mais, né, quando se encontra com essa doença. Parceiro, né, seu esposo ou sua esposa, né, ele pode sacar também o FGTS? Pode, se você for dependente dele ou dela na declaração do imposto de renda. Então, se você for dependente do seu companheiro, né, da sua companheira, no imposto de renda, você também pode sacar o FGTS dessa pessoa, né? Se for um filho seu também, seu dependente, tiver imposto de renda, pode ser sacado. Se não tiver declarado juntos, né? Se vocês declaram isso separados, aí não tem como, tá? É somente o seu mesmo, no caso. Um outro direito, que eu acho que esse é de conhecimento de todos, né? Que é o direito ao tratamento fornecido pelo SUS, né? Então, é direito de todo cidadão brasileiro receber o tratamento adequado fornecido pelo SUS, né? E caso isso seja sido demorado ou tenha ali algum entrave, você pode entrar com uma ação judicial e isso é também bem rápido de se resolver, né? Bom, falando ainda sobre o SUS, né? Eu encontrei uma informação super bacana, né? Que pela legislação, o SUS tem 60 dias entre o seu diagnóstico e o início do seu tratamento. É o prazo máximo que o SUS pode levar, são 60 dias. Então, uma vez que você descobriu o câncer, em até 60 dias você precisa estar fazendo o seu tratamento. Isso é garantido, tá? Pela legislação brasileira. Então, também isso é bem bacana de saber, caso você esteja aí passando por essa situação, né, e alguma demora, é seu direito ser atendido em até no máximo 60 dias, o início do seu tratamento. Agora, falando um pouco sobre afastamento, né, de trabalho, o paciente com câncer tem direito ao auxílio-doença, né, e o afastamento do trabalho, se for necessário, né, enfim. Eu hoje estou passando por essa situação novamente, né, fiquei afastada um bom tempo no ano anterior e estou de novo agora. Primeiro porque eu estou, né, em iminência de iniciar aí um novo procedimento de tratamento e também porque, enfim, eu estava com bastante dor ao retornar ao trabalho por conta do trigêmeo, então eu não posso falar em excesso, então por isso que eu nem gravo tantos stories ou coisa do tipo, porque me afeta, né, falar bastante, mas enfim, eu estou afastada. Isso é direito da pessoa com câncer, tá? Se afastar durante todo o seu tratamento ali, e isso, claro, pelo INSS, né, recebendo ali parcialmente o salário. Não é integral, mas é uma quantia bacana.
Também é direito do paciente com câncer a aposentadoria por invalidez, caso isso te impeça de realizar ali as suas funções laborais, tá? Então, depois que você, enfim, fez o tratamento, ficou com alguma sequela que te invalida ao trabalho, é direito do paciente com câncer entrar com o processo de aposentadoria por invalidez, tá? O paciente com câncer, ele também tem a isenção do imposto de renda retido na fonte, seja na aposentadoria, por invalidez ou, enfim, por idade, quem já for aposentado, né? Ele para de descontar o imposto de renda enquanto a pessoa estiver em tratamento, tá? Assim como também no auxílio-doença. Então, nesse período que você fica afastado em auxílio-doença, se o motivo for câncer, você também não tem o imposto de renda retido na fonte, né? Como se entrasse como um auxílio, um suporte financeiro nesse período, né? Em que você tem aí gastos mais inesperados. Ainda entrando um pouco nessa questão da invalidez, né? A pessoa com câncer, ela tem direito, né, à compra de alguns bens, né, com isenção de impostos, como carro adaptado, por exemplo, né? Tem toda a isenção de uma série de impostos, inclusive do pagamento de IPVA, né? É claro que isso sempre, gente, com laudo médico, né? Comprovação de exames, não é um processo assim tão simples de fazer, mas é direito do paciente com câncer, né? E uma vez que é direito, ele deve ser usado. Mas claro, né? Isso acontece quando, por exemplo, né, você teve um câncer de mama e aí você fez a retirada da mama. Isso afeta um pouco, né, a questão dos músculos ali do braço que te impedem a passar marcha, por exemplo. Enfim, você tem direito a comprar um carro adaptado, né? Um carro automático, por exemplo, com isenção de uma série de impostos que baixa bem, né, o valor do carro, já que no nosso país boa parte do carro é imposto, né? E aí também tem a isenção do IPVA, tá? Então isso é mais um direito do paciente com câncer. Falando aí, aproveitando os meios de transporte, né? A maioria dos estados brasileiros fornece passe livre nos ônibus municipais ou interestaduais durante o seu período de tratamento, também ali, né? Com carta médica indicando qual é esse período e o paciente tem direito a esse passe livre, né? E até atendimento prioritário em bancos, órgãos públicos, né? Serviço de saúde, isso também entra no atendimento prioritário. Falando também de meios de transporte, né? Você pode ficar fora do rodízio de veículos de São Paulo, por exemplo, né? Caso você leve uma multa por conta do rodízio, porque você foi fazer o tratamento, você pode recorrer e aí a multa é cancelada, né? Acesso aos pedágios também, né? Acesso livre aos pedágios. Também é possível durante o seu tratamento, então se você vai todo dia, por exemplo, né? Fazer o tratamento de radioterapia, porque ele é diário, você tem direito à passagem livre pelos pedágios, mas de novo, né? Sempre com laudo médico, né? Entrando em contato com o órgão responsável, faça ali um procedimento um pouco burocrático, mas é direito da pessoa com câncer ter acesso a esses benefícios, tá? Ainda falando sobre o aporte financeiro, né? Caso o paciente venha aposentar-se, né, por invalidez por conta do câncer, ele tem direito à quitação do seu financiamento habitacional, caso tenha, né? Então, por exemplo, tem seu imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal ou algum outro banco. Se você for aposentado por invalidez, você tem direito à quitação da sua parte do financiamento do seu imóvel. Então, se você tem um imóvel financiado com o seu parceiro, né, o correspondente à sua parte pode ser quitado, mas somente em caso de aposentadoria por invalidez por conta do câncer, tá? Não somente ter o câncer, mas ele tem um acometimento um pouco mais grave, tá? Ter conhecimento sobre os seus direitos faz parte do tratamento com câncer, né? Ter a certeza de que seus medicamentos devem ser fornecidos pelo SUS e ainda que ele não seja fornecido, você pode entrar com uma ação judicial, né? Para ter acesso ao medicamento, caso ele não faça parte ali do rol do SUS, né?
Temos direito ao SAMU, como qualquer outro cidadão, né? Mas prioridade, inclusive, né? Caso você esteja passando mal, uma emergência, é legal mencionar, né? Que trata-se de um paciente oncológico, porque é a prioridade, né? E ter essa certeza, né? De que você tem esses direitos, ele tira de você um peso, né? Um pouco do peso, na verdade, né? Do diagnóstico, né? De receber essa notícia, né? Sabendo que você tem também ali alguns direitos que vão te dar suporte nesse momento para que você foque exclusivamente no seu tratamento, é de grande ajuda, né? Esqueci de falar algum direito? Você conhece algum direito que eu não mencionei aqui? Comenta aqui embaixo pra gente compartilhar com mais pessoas, tá? E a ideia de hoje era essa, né? Falar um pouco dos direitos do paciente com câncer. Foi algo que eu procurei assim que eu tive o diagnóstico, né? Até pra saber por conta da primeira vez também fiz um afastamento longo, né? Se eu tinha estabilidade de emprego. Sim, nós temos uma estabilidade enquanto estamos tratando, tá? Não podemos ser demitidos enquanto há tratamento, mas depois que você finaliza, depois de um certo período, se eu não me engano, 60 dias, posso estar enganada, você não pode ser demitido, tá? Mas passado isso, pode, mas não por conta da doença, né? Se tiver outros motivos que justifiquem a sua demissão, mas nunca por conta da sua doença, tá? E ter essa certeza, né, de que você está assegurando pela legislação é muito bacana, né? Se você precisar também readaptar a sua função durante o tratamento, você também tem direito, né, a essa readaptação funcional, inclusive junto ao INSS, caso a sua empresa, né, não possa te fornecer essa readaptação, o INSS tem um programa, né, que visa essa readaptação funcional, tá? Então, assim, nós temos uma série de direitos, né, para nos assegurar um pouco, né, durante essa transição, né? Muitas vezes essas sequelas acabam ficando para sempre, né, e não somente temporárias, e aí saber também como lidar com essa situação, né, e o que você tem ali que pode te auxiliar no processo é muito bacana, tá bom? Bom, por hoje é só, um beijo e até a próxima!